noite, nosso Rio de Janeiro, segunda-feira, 23 de outubro. A partir de agora, ao vivo, a situação, o caos que vive a zona oeste da cidade. Mais de 30 ônibus, 35 coletivos no total, foram incendiados por criminosos em represália à morte do miliciano Matheus Rezende. O Faustão dá imagens. Passageiros tiveram que deixar aí os ônibus às pressas. Bandidos simplesmente fecharam o trânsito, ordenaram que passageiros e motoristas descessem e atearam fogo em 35 ônibus na Zona Oeste. Um trem também foi incendiado. A partir de agora, sem colocar o pé no freio, todas as informações para vocês dessa situação. Vamos aos nossos repórteres, nosso time aqui na tela. Liane Borges, no Centro de Operações. Estamos com a Adriana Rezende, no Palácio Guanabara, onde o governador Cláudio Castro esteve, neste momento, reunido com a cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro e o nosso querido Bruno Assunção, da redação, com todas as atualizações. Vamos primeiro com a Liane Borges, que está no Centro de Operações, porque, imagina, vias principais da cidade foram bloqueadas com estes ônibus incendiados. Outros veículos também foram incendiados, bloqueando o trânsito. Então, a Liane Borges, neste momento, traz um panorama do trânsito direto do Centro de Operações. Boa noite, Liane. Olá, Salutiel, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Rio, segunda edição. A situação realmente é caótica. Às 6h40 da tarde, o município entrou em estágio de atenção, uma escala de 3, entre 5, ou seja, significa que a situação já está bem complicada para o passageiro, para o motorista que tenta seguir viagem, voltando do trabalho, nesta segunda-feira, que, como você bem disse, teve ataques coordenados, 35 ônibus incendiados e também um trem. Então, a gente vai fazer uma passada aqui rapidamente por esses locais que foram mais impactados. Nós temos informação agora que houve um incêndio em Madureira, na Avenida Ministro Edgar Romero, na altura do BRT de Madureira, PM no local, bombeiros já acionados, ou seja, seria um carro incendiado. Temos também informação de que houve 36 eventos de fogo em veículo, em veículos no geral, cerca de 200 militares em 15 quartéis empenhados na operação de combate às chamas. E há ainda, nesse momento, também problemas nas composições. Estação de Tancredo Neves, como você bem disse, esse trem que saía de Santa Cruz, sentido central do Brasil, às 6h04, foi abordado por bandidos nas proximidades da estação de Tancredo Neves. Então, o motorista foi obrigado pelos bandidos a abrir a porta, a descer da composição e teve que retornar à estação. Por isso, também a Supervia segue monitorando e atuando em conjunto com as autoridades policiais, porque ainda há criminosos por conta desse ataque a ônibus, o miliciano que foi morto lá na Zona Oeste, o Faustão, que seria sobrinho do Zinho, número 2 da hierarquia da milícia, por conta da morte dele com a Polícia Civil, é que acabou acontecendo essa série de ocorrências que impactam a vida do cidadão fluminense hoje. Salutiel, qualquer coisa eu volto aqui do Centro de Operações da Prefeitura com mais atualizações. Obrigado, Liane Borges. Você ligando sua TV agora, Rio de Janeiro, estágio de atenção. Ataque neste momento na Zona Oeste. Agora há pouco o governador Cláudio Castro esteve reunido no Palácio Guanabara com a cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Afinal de contas, foram mais de 30 coletivos, 30 ônibus incendiados. Vamos agora com a Adriana Rezende, que tem as informações para a gente direto lá do Palácio Guanabara. Boa noite, Adriana, bem-vinda aqui. Você que acompanhou essa coletiva, o que você pode adiantar para a gente? O que foi falado nessa coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco? Pois é, Salutiel, boa noite para você, boa noite a todos. A morte do segundo homem na hierarquia da maior milícia do Rio de Janeiro gera uma onda de terror em toda a zona oeste do Rio de Janeiro. Eu falo ao vivo aqui do Palácio Guanabara, onde agora há pouco terminou essa entrevista coletiva que foi concedida pelo governador Cláudio Castro ao lado dos secretários de Polícia Civil e Militar. Eles deram um balanço da operação deflagrada hoje. Até o momento, nós temos 12 suspeitos presos que estavam colocando fogo em ônibus. Segundo o governador, essas pessoas serão autuadas por atos terroristas. As próprias empresas de ônibus estão com dificuldade para contabilizar o número de ônibus incendiados, mas o que se sabe até o momento é que foram 37 ônibus incendiados. O governador disse também que não vai recuar nesse combate ao crime organizado. Ele parabenizou a atuação dos policiais que participaram da operação e lamentou os
transtornos causados à população. Esses ataques terroristas, se é assim que a gente pode falar, eles já duram quase 4 horas. O governador garantiu que todo o efetivo das polícias civil e militar estão nas ruas para garantir a segurança da população. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre essa onda de terror que está tomando conta da Zona Oeste do Rio, inclusive com contenções que estão sendo feitas para evitar que se espalhe pelo restante da cidade. Salutiel. Ok, obrigado, Adriana Rezende, direto do Palácio Guanabara, você acompanhando todas as informações desse ataque de milicianos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, resultando, já atualizou o número 37 ônibus incendiados, um trem também foi incendiado agora há pouco. Vamos direto à nossa redação com Bruno Assunção, que tem outras informações pra gente. Boa noite, Bruno. Olá, Salutiel, muito boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa que está assistindo ao SBT Rio, segunda edição. A gente teve acesso a um vídeo que mostra o momento em que milicianos cercaram um coletivo. Os milicianos estavam em pelo menos 3 veículos, essas imagens que estão lá agora, olha só, observa. Os milicianos, eles pedem para alguns passageiros descerem do coletivo, alguns não conseguem descer, muito nervosos, é claro, e logo depois ele incendeia o ônibus. Ou seja, a falta de irresponsabilidade foi tanta que ele ateou fogo no ônibus sem mesmo todas as pessoas tivessem descido. A gente tem a confirmação agora que homens do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, já estão na região. Homens do GAN também reforçam o policiamento e também do Batalhão de Choque. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre a Zona Oeste do Rio. Salutiel. Obrigado, Bruno. Olha, cenas fortes, gente. A nossa faixa de Gaza, nossa guerra diária do Rio de Janeiro. Veja só o momento em que o criminoso joga ali o combustível no interior do veículo, enquanto passageiros ainda deixavam o coletivo. Olha o risco de vida para essas pessoas que estavam ali naquele momento, o desespero de pessoas deixando também a van que está ali perto desse ônibus, isso acontecendo na Zona Oeste, ali na região de Três Pontes, Santa Cruz, vários pontos da Zona Oeste neste momento, inclusive com trânsito bloqueado. Gente, evitem essas regiões se vocês puderem. Nós sabemos que existem muitos trabalhadores deixando o seu trabalho por agora, que estão sem o transporte público. Diversas empresas de ônibus suspenderam a circulação dos coletivos nestas áreas. Vamos voltar com a Liane Borges, direto do Centro de Operações, porque ela está atualizando a gente a situação do trânsito na cidade, né? Muitas vias importantes tiveram o trânsito bloqueado, o tráfego bloqueado. Boa noite mais uma vez, Liane. Traz pra gente aí o que você tem de atualização neste momento. Salutiel, eu falei agora há pouco que a Avenida Ministro Edgar Romero estava com problemas, um veículo incendiado, mas o Centro de Operações da Prefeitura acabou de atualizar para a gente que, na verdade, foi um alarme falso. Viaturas e também o Corpo de Bombeiros foram enviados para lá, mas não obtiveram nenhuma confirmação desse veículo incendiado. Portanto, os maiores problemas são na Zona Oeste da cidade. Nesse momento, a mobilidade está comprometida nas seguintes vias: Avenida Cesário de Melo, Avenida Santa Cruz, Estrada Rio-São Paulo, Avenida Dom João VI, Estrada do Rio A e Avenida das Américas, na região do Recreio e Barra da Tijuca. Foram regiões onde houve ataques a ônibus, portanto, 37 coletivos já incendiados e também uma composição do trem, todas localizadas ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E conforme forem vindo mais atualizações aqui do Centro de Operações da Prefeitura, de problemas para os passageiros e também para os motoristas que tentam se deslocar nesta manhã de segunda-feira, a gente vai informando a vocês. Salutiel. Obrigado mais uma vez, Liane. Fica aí de plantão conosco. Hashtag SBT Rio 2. Posta aí se você tem algum vídeo, alguma informação neste momento. Hashtag SBT Rio 2 nas redes sociais. 7 horas 38 minutos. Vamos agora com uma sonora. Vamos ouvir uma pessoa que estava no trânsito, que acompanhou tudo o que aconteceu no momento exato desse ataque. Tentou chegar em casa, não conseguiu. Vamos ver. Põe no ar. Você está indo para onde agora? Para Reta da Pedra. Reta da Pedra? É. E por causa desse transtorno, está demorando muito a condição, Tá. né? Tô tendo que buscar meu filho na escola, que ainda tá preso lá na escola. Tempo esperando a condição? Bastante tempo. Quanto tempo, mais ou menos? 1h30. Vocês resolveram vir andando? Andando, de lá de Guaratiba. Estão andando de onde? Guaratiba. E vão para onde? Santa Cruz. Olha isso, gente, de Guaratiba a Santa Cruz é chão. Neste momento, muitas pessoas tendo que andar a pé para tentar chegar em casa e outras isoladas, sem ter transporte público para retornar para casa. Essa é a realidade que a gente tem neste momento. Veja só, tudo sendo incendiado, diversos ônibus foram incendiados na Zona Oeste do Rio de Janeiro e há agora uma mobilização para
evitar que esses ataques avancem para o restante da cidade. E a falta de ônibus fez com que um grupo de pessoas se arriscassem pegando carona em um caminhão cegonha. Isso mesmo, veja só nas imagens. Sobe só um pouquinho para a gente ouvir ali. Inacreditável, um perigo, claro que as pessoas tentam levar no bom humor, porque senão o que acontece, né? Já está vivendo todo esse problema, esse perrengue. Essa imagem circula aí nas redes sociais, ela teria sido gravada em Santa Cruz, na Zona Oeste. Cerca de 20 pessoas ali aparecem praticamente penduradas neste caminhão. Eu vejo mais de 20 ali, inclusive. Me dá a impressão que tem mais de 20 pessoas ali. Foi a única forma, né, que essas pessoas arranjaram para serem transportadas, porque ficaram pelo caminho. Os criminosos fizeram elas descerem dos ônibus e depois atearam fogo nos coletivos. Uma situação complexa que a gente vive neste momento na segurança pública do Rio de Janeiro. Voltamos com o Bruno Assunção, direto da redação. O Bruno está lá acompanhando, recebendo todas as atualizações de fontes diretas. Bruno, mais uma vez é contigo. Salutiel, antes da gente contextualizar essa guerra na Zona Oeste do Rio, a gente acaba de receber a informação de que todo o comércio recebeu ordens da milícia para fechar. Ou seja, todo o comércio na Zona Oeste do Rio está fechado. Mas também não é de hoje, né, o Salutiel, que a Polícia Civil faz grandes operações nessas regiões. Em 2017, o Carlinhos Três Pontes morreu em uma operação da Delegacia de Homicídios da capital. Em 2021 foi a vez do Eco e hoje foi a vez do Matheus Rezende, mais conhecido como Faustão. Ou seja, são 3 criminosos da mesma família mortos em confronto com a Polícia Militar. Ou seja, toda essa região, o policiamento está hiper reforçado, agentes do BOP, do Batalhão de Ações com Cães, do RECOM, e agora também a gente recebeu outra confirmação que os agentes do GAN, que é o Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, também está sobrevoando ali aquela região. Muito provavelmente porque os milicianos bateram ali nos comércios e determinaram que fechassem as portas. Ou seja, miliciano morto e comércio fechado. Essa é a situação no momento lá, Salutiel. Ok, Bruno, muito obrigado pelas informações. Situação tensa, complicada. Eu nunca tinha visto falar que no Rio de Janeiro houvesse, né, no histórico de ataques deste tipo no Rio de Janeiro, um trem houvesse sido incendiado, né? Hoje isso aconteceu, mais de 37, já chegamos a 37 veículos incendiados. Vamos agora ver a reportagem que preparamos sobre esse dia de terror na Zona Oeste. Em operação para tentar prender chefes da milícia em Santa Cruz. Para você que está ligando a televisão agora, para entender por que tudo isso está acontecendo. Criminosos trocaram tiros com a polícia, incendiaram dezenas de ônibus. Uma criança, gente, de 10 anos foi ferida e um dos líderes da milícia local foi morto. Vamos ver na reportagem. A operação começou no início da tarde. Assim que os agentes chegaram à região, foram atacados a tiros por milicianos fortemente armados. Aeronaves blindadas foram acionadas e deram apoio aos policiais. Na localidade conhecida como Três Pontes, um homem identificado como Matheus da Silva Rezende, vulgo Faustão, foi ferido durante confronto. O miliciano chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e também uma das lideranças da milícia que atua na Zona Oeste do Rio. Em resposta à morte do criminoso, bandidos incendiaram vários veículos em diferentes partes da Zona Oeste. O BRT e empresas que fazem o trajeto Transoeste tiraram os ônibus de circulação. As informações com Bruno Assunção, hashtag SBTRio2 nas redes sociais e @SalutielFilô. Vai lá no meu Instagram, quero saber onde você mora, como está a situação neste momento aí na sua região. @SalutielFilô também. Você vai lá, segue a página e me conta aqui como é que está a situação onde você mora. Vamos voltar com a Adriana Rezende, é isso? Ela está no Palácio Guanabara, onde agora há pouco aconteceu uma reunião, uma coletiva, após uma reunião entre o governador Cláudio Castro e a cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Adriana, é contigo mais uma vez.
Pois é, Salutiel, em função desses ataques terroristas que estão aterrorizando a zona oeste do Rio, o governador disse que até agora 12 pessoas foram presas. Seriam criminosos que estariam colocando fogo em coletivos. Essas pessoas serão autuadas, ou seja, responsabilizadas por atos terroristas. Nós temos até o momento contabilizado pelas empresas de ônibus 37 coletivos queimados e uma composição também da Supervia. O governador disse que não houve como detectar a movimentação desses criminosos, porque ele disse que não foi uma ação orquestrada com antecedência. E por esse motivo, a inteligência não conseguiu perceber, detectar que eles estariam nas ruas provocando todos esses ataques, principalmente prejudicando a volta para casa do carioca. Isso tudo acontece em pleno horário de rush, em que os trabalhadores estão voltando para casa. Inclusive, a circulação do BRT Transoeste está suspensa nesse momento. Esses ataques já duram mais de 4 horas, mas segundo o governador, a população pode ficar tranquila que a polícia está nas ruas. Em relação à contenção, para evitar que esses ataques acabem se estendendo pelo restante da cidade, ele disse que agora sim a inteligência está detectando essas movimentações e que isso não vai ocorrer. Ele garantiu que até amanhã a população do Rio já vai estar tranquila, principalmente essa população mais prejudicada da zona oeste da cidade. O governador classificou a operação de hoje como um duro golpe na maior milícia do Rio de Janeiro. Lamentou os transtornos provocados à população e disse que não vai recuar, não vai descansar, ainda segundo o governador, enquanto não colocar atrás das grades Zinho, Tandera e Abelha, segundo ele, os inimigos número 1 do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos ouvir agora juntos o que o governador disse durante essa coletiva que terminou agora há pouco. Hoje nós demos um golpe, um duro golpe, numa das maiores milícias da zona oeste do Rio de Janeiro. Uma ação que foi pautada primeiro pela inteligência, onde nós estamos sim atrás dos maiores líderes dessas facções criminosas. É nosso compromisso, eu já tenho dito, prender principalmente os 3 maiores líderes do tráfico e da milícia do Rio de Janeiro. Essa coletiva que aconteceu agora há pouco com o governador Cláudio Castro e representantes das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Nossas lentes mostrando tudo para você em tempo real, para você não perder nenhum detalhe. 37 ônibus incendiados, isso é um número muito expressivo, talvez jamais antes registrado nesta quantidade no Rio de Janeiro. Isso após uma baixa à milícia, em resposta a uma baixa que a polícia deu à milícia com a morte do Matheus Rezende. O Faustão, vulgo Faustão, está aqui na tela para vocês. Ele foi morto nesta tarde durante uma ação da polícia na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Agora vamos ouvir mais um trecho da coletiva para saber o que disse o governador Cláudio Castro. Põe no ar. Crime organizado não ouse desafiar o Estado. Nosso plano de contingência já está ativo desde as primeiras horas. Todo o contingente da Polícia Militar, da Polícia Civil está nas ruas garantindo que a ordem seja restabelecida. Queria lamentar o ocorrido no dia de hoje, os transtornos no dia de hoje, mas queria garantir que nós não arrefeceremos em nada a luta contra a criminalidade. Não daremos um passo só para trás. Muito bem, tá aí então informações trazidas agora há pouco por Adriana Rezende, direto do Palácio Guanabara. Nossas equipes todas mobilizadas para te levar tudo, para você ficar atento, não perder nenhuma informação. As aulas, gente, na rede municipal foram suspensas, já trago essa informação para vocês, mas vamos aqui colocar no telão nosso amigo Bruno Assunção, que tem outras informações. O Bruno está lá o tempo inteiro, gente, no celular, ele vai recebendo as informações, as fontes. Bruno, é contigo novamente. Pois é, Salutiel, a gente segue em cima desse caso da Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil acaba de divulgar o material que foi apreendido com os milicianos que atacaram as equipes da CORE. A gente lembra que o Matheus Rezende, ele era o 02 da milícia. Com eles foram apreendidos diversos carregadores de fuzil, um fuzil com mira telescópica, um outro armamento longo que a gente pode ver aí nas imagens, coletes à prova de balas, muitas munições. Esses carregadores, Salutiel, muito provavelmente seriam utilizados em guerras territoriais. Por quê?
Porque o Matheus Rezende, ele é apontado pela polícia como um puxador de guerra. Por esse motivo, ele era tão importante para a narcomilícia que atua ali na região da Zona Oeste do Rio. O Matheus Rezende, ele não só tentava dominar regiões controladas pelo Comando Vermelho, que é a maior facção criminosa aqui do estado, como também tentava dominar inúmeras comunidades na Baixada Fluminense, como, por exemplo, ali em Nova Iguaçu, que mais disputa as regiões entre Zona Oeste do Rio e Baixada Fluminense. Salutiel, a gente lembra que o Batalhão de Operações Policiais Especiais está no local, faz uma incursão neste momento para tentar encontrar os criminosos envolvidos nesses ataques, nessa covardia que o Rio de Janeiro sofreu hoje. E, claro, com toda certeza eu posso voltar a qualquer momento trazendo mais informações. Com você, Salu. Ok, Bruno, obrigado. A qualquer momento a gente pode voltar. Então, além dos ônibus incendiados, de uma composição do trem da Supervia, caminhões também foram incendiados, um terminal do BRT também foi incendiado. Gente, olha, é uma situação complicada. A gente tem imagens do terminal do BRT sendo incendiado nesse momento. Olha só, é isso aqui, gente. Olha a situação. Dá só uma olhada. Ainda bem que não temos até o momento informações de pessoas feridas nestes ataques por causa desses incêndios, né? Mas olha quanto vandalismo, quanta criminalidade. Uma estação onde passageiros utilizam para pegar o transporte público detonada, destruída pelo incêndio. Aqui no trem, tá vendo? Vamos agora o print do Ferreirinha, nosso secretário municipal de educação, falando sobre a suspensão das aulas. Vamos ver aqui, a gente tem esse print, olha lá. Olha o que ele diz: diante do cenário de completa insegurança na Zona Oeste, determinamos, atenção pais, a suspensão das aulas em todas as escolas municipais nestas áreas afetadas. Gente, onde não está sendo possível liberar os alunos, por razões de segurança, nosso protocolo foi acionado, porque muita gente ficou dentro da sala de aula, não pôde sair no momento dos ataques. Nossas equipes, isso aqui segundo o Renan Ferreirinha, nosso secretário municipal de educação, nossas equipes estão acompanhando de perto para minimizar os danos dessa guerra na vida do carioca, em especial nossos alunos e profissionais. Portanto, nesta terça-feira, aulas suspensas nas regiões afetadas por estes ataques na Zona Oeste do Rio. Não desliga não, estamos de olho, estamos ao vivo, voltamos em instantes, agora 10 para as 8 da noite. Segura aí. Você na audiência do SBT Rio, segunda edição, todos os detalhes dos ataques ocorridos agora à tarde na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 11 clínicas da família estão fechadas, 37 ônibus até o momento contabilizados aí foram incendiados por milicianos. Isso em represália à morte do miliciano Faustão lá na Zona Oeste. Escolas sem aulas nestas regiões afetadas. Gente, importante você ficar de olho. Amanhã não haverá aula nestas áreas da Zona Oeste. E o porta-voz do Rio Ônibus, o Paulo Valente, falou sobre os ônibus incendiados. Veja só. O Rio Ônibus, mais uma vez, repudia com veemência o ocorrido e apela às autoridades públicas para que tomem uma providência com urgência. É preciso dar um basta nessa situação. Vamos ficar de olho, gente. Vai ter caos, com certeza, no transporte do Rio de Janeiro. Amanhã, as pessoas para ir trabalhar vai ser difícil. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, publicou também na rede social, tem aqui o print, ele, ó. Quando o sujeito, além de bandido, é burro. Ele chamou os milicianos de burro, ó. Milicianos da Zona Oeste queimam ônibus públicos pagos com dinheiro do povo para protestar contra a operação policial. Quem paga é o povo trabalhador. Com certeza, parte do que foi dito pelo Eduardo Paes. Gente, abraço grande. Vem aí o SBT Brasil com outras informações. E amanhã, às 11h40 da manhã, SBT Rio. Tchau, tchau.